Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para realizar mais uma live do discipulado. Hoje nós iremos falar a lição 8, os benefícios da salvação. E obrigado por você estar conosco. Lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar todas as nossas lives do discipulado. A lição 1, a Bíblia. A lição 2, a volta de Cristo. A lição 3, o inferno. A lição 4, o que acontece depois da morte. A lição 5, o que é necessário para ser salvo. A lição 6, o plano de Deus para a salvação. A lição 7, certeza de vida eterna. E agora a lição 8, benefícios da salvação. Você vai encontrar no YouTube também em gravação. Lembrando que no Facebook é só ao vivo. Vamos lá então falar sobre esta lição, benefícios da salvação. Como eu disse para vocês, na lição 5 nós falamos o que é necessário para ser salvo. Lição 6, o plano de Deus para a salvação. 7, a certeza da vida eterna. E agora, benefícios dessa salvação. Quando nós falamos em benefício, eu sempre costumo dizer, é como uma pessoa que está aí procurando emprego. Ela está buscando emprego e quando ela encontra emprego, ela fica muito feliz porque conseguiu o emprego. Só que muitas vezes, ao encontrar um emprego, junto com esse emprego que ela tanto desejou, tem ali os seus benefícios. Depende da empresa onde ela vai entrar, ela vai ter ali muitas vezes os seus direitos. Como o exemplo, ela vai ser registrada, vai ter o seguro-desemprego, vai ter o fundo de garantia, vai ter férias. Muitas empresas, o plano de saúde, ou outros muitas vezes dá ticket refeições, dá também muitas vezes cestas básicas. Então tem muitos benefícios que junto com o emprego a pessoa recebe. Assim também não é diferente em relação à salvação da nossa alma. Junto com a salvação da nossa alma, nós também recebemos benefícios dessa salvação. E quais são eles? É o que nós iremos falar com você neste momento. O primeiro benefício, os pecados são perdoados. Então, no momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor e se arrependeu dos seus pecados e agora, pela fé, você foi salvo, junto dessa salvação, dentro desse pacote, você, em primeiro lugar, é perdoado. Todos os seus pecados, tudo aquilo que você praticou, você recebe o perdão de Deus. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Aqui Pedro está dizendo, arrependei-vos. E é isso que aconteceu quando nós obtivemos a salvação, através da fé. Precisou passar pelo arrependimento, que é nada mais, nada menos do que uma mudança de pensamento. E convertei-vos, nós nos convertemos, ou seja, mudamos de direção. E neste momento, os nossos pecados foram apagados. Que coisa linda! Houve, logo em seguida, o tempo de refrigério, porque sentimos leve, por causa da presença do Senhor. O perdão de Deus é a porta para um novo começo. Então, se você realmente quer ter um novo começo, o perdão de Deus é a porta. Somente através dele e através do arrependimento você consegue esse perdão. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Sim, o nosso Deus, ele é grande em nos perdoar. Vale a pena nós buscarmos ao Senhor, e ele está dizendo, busque ao Senhor enquanto se pode achar.
É importante nós termos isso em mente, buscando ao Senhor. Hoje nós estamos aqui buscando. Muitos estão buscando neste mesmo horário, nesse exato momento, outros estarão buscando num horário que fica mais fácil para cada um, mas ele está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Eu preciso deixar o caminho da impiedade, do pecado, e o homem maligno os seus pensamentos. Até o pensamento Deus manda a gente abandonar. Os pensamentos ruins, maus, trocando por pensamentos bons. Voltando naquilo que eu sempre falo, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que os pensamentos ruins venham sobre a sua mente, mas você pode impedir que eles permaneçam aí. Então que você agora venha repreender todos os pensamentos malignos, maus, que está vindo na sua mente, e troque por pensamentos bons. E para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Graças a Deus, que Deus é muito bom. Na continuidade, nós temos aqui em Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. A Cafarnaum foi a cidade que Jesus, depois de Nazaré, ele veio morar e ficou praticamente até o final do seu ministério, quando depois ele foi para Jerusalém e lá ele foi morto. Mas a segunda casa, podemos assim dizer, Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhe anunciava a palavra. A multidão que vinha até Jesus era muito grande. Ouvir falar das palavras de Deus. Eu costumo dizer, se nós que falamos aqui é tão gostoso ouvir e muitas vezes aprender da palavra, imagina ouvir da própria boca de Jesus. Como devia ser maravilhoso. E contemplar os milagres que ele fazia. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu costumo dizer a fé desses 4 homens, desses 4 amigos que tinha esse que estava paralítico. Para começar, você carregar uma pessoa, mesmo que seja em 4, já é difícil. Mas quando chegaram na porta, viram aquela aglomeração, viram aquela multidão, eles poderiam desistir, poderiam dizer para o paralítico: olha, infelizmente, não tem jeito, não tem como, vamos voltar. Mas eles não desistiram, o que nos chama a atenção da perseverança. E eles agora sobem aquele paralítico até em cima, no telhado. Imagina subindo, já subir já é difícil, agora carregando alguém é muito mais difícil. E não somente isso, eles abrem ali o telhado e agora desce aquele paralítico até Jesus. E Jesus vendo-lhes a fé. Olha que coisa linda, a fé é palpável, a fé dá para se ver? Não, mas Jesus vê a fé. Jesus está vendo a tua fé agora, está vendo o seu coração. E é importante você entender isso. Disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Olha que Jesus chega para aquele homem que estava descendo até ele, através dos seus 4 amigos, que estava paralítico, estava desejoso pela cura. Jesus, primeiramente, ele fala: perdoados são os teus pecados. Mas uma coisa interessante que a gente acostuma dizer, aquele paralítico, talvez ouvindo essas palavras, poderia até dizer, até mesmo os colegas, falar: olha, com tanto sacrifício para chegar aqui, a gente queria ver ele curado. Não perdoados são os pecados. E as pessoas que ouviram essa palavra de Jesus, perdoados são os teus pecados, ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhe: por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Você observa que eles arrazoavam em seus pensamentos. Eles não estavam falando de voz alta, mostrando para nós que Jesus, ele é Deus. E ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo.
Ele é onipotente, ele pode todas as coisas e ele é onisciente. Ele sabe até aquilo que ninguém sabe. Então ele sabe a sua condição, ele sabe o seu coração, ele sabe os seus erros, as suas falhas. E agora Jesus diz para aquele homem: perdoados são os teus pecados. E as pessoas começaram a dizer: está blasfemando, porque quem pode perdoar pecado é só Deus. E Jesus agora faz uma outra colocação. Olha, qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? É claro que no contexto era mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque você não sabia se foi perdoado ou não. É como eu posso dizer para você: olha, perdoado é os teus pecados. Mas você não sabe se recebeu perdão ou não. Então isso aparentemente é mais fácil, ainda que para perdoar é mais difícil. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: e qual que é mais fácil? Perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É claro que você chegar numa pessoa paralítica e dizer: olha, levanta-te, pega o teu leito e anda, era muito mais difícil, porque era uma pessoa deficiente. Mas aí Jesus deixa bem claro, e ele diz aqui no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, eu disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Jesus tem o poder de perdoar pecado. Ele sim pode nos perdoar através da nossa confissão, do nosso arrependimento. Então, o benefício da salvação: primeiro, os pecados são perdoados. Ainda falando sobre o perdão, Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então a nossa mensagem é arrependimento. Sim, eu tenho que pregar aqui para você que, para você ter a certeza da salvação e para que você tenha os benefícios da salvação, primeiramente você precisa se arrepender. E o arrependimento tem que ser sincero, porque não adianta nada você pecar, e aí depois, a hora que você vai chegar diante de Deus: Senhor, me perdoa, mas lá no fundo está dizendo: amanhã eu vou fazer tudo de novo. Isso não é arrependimento. E Deus conhece o coração. Então, arrependimento é aquele que, ainda que você realmente está ali pedindo perdão, sabe que está errado, mas você entra na presença de Deus com sinceridade e você diz: eu não quero mais isso na minha vida. E você luta para deixar o vício, as drogas, a prostituição, o adultério, tudo que não agrada a Deus. Você resiste. Você pode até cair, mas você está lutando e Deus vê essa sinceridade. Você está chorando, você está ali desejando ficar livre dessa situação. E lembrando que a palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar o arrependimento para perdão dos pecados. Só acontece o perdão dos pecados quando há um arrependimento sincero. E esse arrependimento deve ser pregado a todas as nações, inclusive eu e você. Para ter esses benefícios, precisamos passar pelo arrependimento. Em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus é a luz do mundo. E ele diz que nós também, por causa dele, somos essa luz. Então nós temos que andar na luz. E quando nós vamos para a luz, o que acontece? A sujeira aparece. Se você pode estar sujo, mas se você estiver num lugar escuro, ninguém vai perceber. Mas se você estiver sujo e for para a luz, as pessoas vão notar a sua sujeira. Muitas pessoas não querem ir para a luz porque não querem ser notados os seus erros, as suas faltas, e permanecem nas trevas. Mas se nós queremos realmente estar na luz, nossa sujeira, o pecado vai aparecer. E quando aparecer, nós temos que nos arrepender. E quando nós estamos na luz, outra coisa que acontece, nós temos comunhão uns com os outros. O perdão, o amor. E ele disse: o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, perdão. Ah, mas aquela pessoa me feriu, me machucou. Ah, aquela pessoa, ela disse isso. Ah, eu tenho que perdoar. Porque o perdão é a essência de Cristo. Eu preciso me encher do amor, o dom do amor, que está lá em 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo crê, é benigno. O amor não se ensoberbece, não suspeita o mal. É o amor, é o dom do amor. Todos os dons vão se acabar, mas o que vai permanecer, a Bíblia nos relata, é o dom do amor. Então busque o dom do amor, se você não tem, para perdoar e para realmente viver na graça de Deus. Mateus 9, 2 ao 6, lembrando que nós falamos aqui, nesse mesmo texto, em Marcos, capítulo 2. Agora nós vamos falar em Mateus 9, do 2 ao 6. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe o pensamento, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Sim, cujo pecado é perdoado. Você é feliz quando o pecado é perdoado e está disponível para mim e para você. Benefícios da salvação. A segunda coisa, a primeira coisa, você é perdoado. O segundo benefício, você é justificado, declarado justo por Deus. Olha agora. Pode um homem ser justo diante de Deus? A pergunta, será que o homem falho pode ser justo diante de Deus? Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das vossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então eu posso me tornar justo através da vida de Cristo. Lembrando que através da sua morte, através do seu sofrimento, ele foi entregue para ser morto por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para nos justificar. Nós somos justos por causa da vida de Cristo em nós, do perdão dele. Romanos 3, 24, 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas o amor dele, a misericórdia dele veio sobre nós. Mediante a redenção que há em Cristo, a salvação que há em Cristo Jesus. Só Jesus pode nos fazer justo. A qual Deus propôs como propiciação, como oferta, pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outroras cometidos. Ah, como Deus é paciente, não é mesmo? É a paciência dele. Porque olha quantas vezes nós negligenciamos, quantas vezes pecamos, quantas vezes entristecemos o coração de Deus. Mas ele, pela sua paciência, deixou de lado os nossos delitos, outrora cometido, e através do sangue de Jesus, pela fé nele que nós o colocamos, nós somos justificados gratuitamente. Para nós é de graça, não pagou nada, mas para Deus e Jesus foi um preço muito alto. Devemos valorizar essa justificação que ele nos concede. Atos 13, 39. E de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Lembra que na lei de Moisés, nós estamos vivendo o tempo da graça. E o Novo Testamento é muito mais simples para você servir a Deus. O Velho Testamento era cheio de rituais, cheio de leis. E era muito difícil você conseguir obedecer. Era olho por olho, dente por dente. Era situação de circuncisão, era sacrifício de animais,
se a pessoa era pega em adultério, tinha que ser morto apedrejado e tantas coisas mais. Mas agora, pela vinda de Jesus, a nova aliança, nós somos justificados através da fé. Oh, aleluia! Que você tenha essa fé hoje, essa fé que possa realmente fazer com que, através dela, você consiga essa justificação. Olha agora, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que que para mim esse benefício de ser justificado é muito importante? Porque os injustos não vão entrar no reino dos céus. E ele diz, não vos enganeis, nem os devassos, que vivem em devassidão, nem os idólatras, aqueles que adoram ídolos, adoram muitas vezes pessoas, adoram dinheiro, nem os adúlteros, aqueles que estão aí casados e pulando a cerca, cuidado, nem os efeminados, é aquela pessoa que eu já disse, que muitas vezes sendo homem ou mulher, se transveste, né? Se é homem vai transvestir em mulher, se é mulher vai se transvestir em homem, e os sodomitas é aquele que não se transveste, mas é aquele que é homem e muitas vezes vai estar com outro homem, aquela mulher e vai estar com outra mulher. Não vão entrar no céu, porque é pecado, tem que abandonar. Alguns, como eu disse, dizem é doença. Não pode ser doença, porque se fosse doença, Deus seria injusto mandando essas pessoas para o inferno. Então é pecado. Assim como a pessoa que está nas drogas tem que abandonar o pecado, no adultério, na feitiçaria, na idolatria, tem que abandonar, não é diferente. Tem que abandonar. Nem os ladrões, nem os avarentos. É avarenta, aquela pessoa que é avarenta, que muitas vezes não abre mão para nada, não ajuda a obra de Deus em nada, não contribui para nada. É a pessoa que muitas vezes ela só pensa nela. Nem os bêbados. Mas eu tomo só um pouquinho. É bom não tomar nada. Por quê? Como você vai dar exemplo para o seu filho, para o seu neto e até mesmo para aquela pessoa que está na bebida, você dizer para ele não tome, se você não é um bom exemplo. Voltando, e ainda nem os maldizentes, aquela pessoa que vive maldizendo, o fofoqueiro, aquela pessoa que fala mal da liderança, fala mal muitas vezes do governo, fala mal de tudo. Ver que orar, buscar o Senhor, ser canal de bênção, não. É uma pessoa que, por onde ela vai semeando mal, intriga, contenda. E a Bíblia fala que esses não vão entrar no céu. E quem mais? E nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos aqui agora. E tais foste alguns de vós. Sim, nós fomos algum desses aqui. Se for olhar cada um desses pecados e olhar bem profundo, nós também, outrora, vivíamos nele. Mas nós fomos lavados, oh aleluia, através do quê? Do sangue de Jesus. Mas fostes santificados. Nós somos santificados através da santidade de Jesus. Mas fostes justificados através da fé, do arrependimento, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Porque muitas vezes, outrora nós até vivíamos nessa vida de pecado, mas nos arrependemos, fomos perdoados. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que conheciam a nossa vida, vai apontar o dedo. Quem é você? Você agora está pensando que é santarrão, pensando que é uma pessoa que agora pode chegar diante de Deus. Olha o que você fez. Ou muitas vezes o inimigo também vem na nossa mente dizendo, olha, todos aqueles pecados Deus perdoou, mas aquele lá, ele vem nos acusar, mas ele é o acusador. Mas o Espírito Santo, lembrando que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando há esse sentimento em nós, e nós nos arrependemos de todo o nosso coração, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode te acusar, nem o diabo, nem as pessoas, porque se Deus te perdoou, está perdoado. Lembra da mulher que foi apresentada diante de Jesus, que estava lá
muitas vezes foi pega no ato de adultério, diante de Jesus disseram, olha, ele tem que morrer. E Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas começaram a ir embora, e aí Jesus se depara com aquela mulher sozinho agora e pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? E todos tinham ido embora. E Jesus disse, nem eu te condeno. Ele tinha poder de condenar, mas ele disse, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Que fique isso de lição para nós, porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Graças a Deus. Benefícios ainda da salvação. Terceiro, nos tornamos filhos de Deus. Lembra o primeiro? Você é perdoado. Segundo, você é justificado. E agora você se torna filho de Deus. Sim, filho de Deus. Mas, pastor, eu sempre ouvi dizer que todos são filhos de Deus. Ouvimos, mas é errado. Não está na Bíblia. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, filho, Deus só tem um, que se chama Jesus Cristo. É o unigênito. Agora, tem como eu me tornar filho de Deus? Tem. É o que nós temos aqui, a palavra de Deus, Efésios 5, 1 e 2. Como os filhos de Deus, temos que tentar todos os dias sermos mais parecidos com o Pai. Olha Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido de Maria, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É isso aí. Lembrando que filho mesmo é Jesus, mas através de Jesus nós somos adotados. E essa adoção que Deus faz conosco é igual àquela adoção que muitos pais fazem com crianças que trazem para a sua família e chama de filho, e registra com sobrenome, e tem direito à herança. Assim é eu e é você. Através da conversão genuína, da salvação, nós nos tornamos filho por causa de Cristo. Jesus entrou em nosso coração quando nos arrependemos e nós o convidamos para entrar em nosso coração através da fé. Ele é o presente de Deus. Quando ele entra no nosso coração, através do arrependimento, Deus olha para mim, para você, não vê mais a mim em você, mas ele vê o único filho dele em mim, em você. Aí ele nos chama de filho, de filha, por causa de Jesus. Nós só nos tornamos filho por causa de Jesus. Nenhum outro pode nos fazer filhos de Deus, porque Jesus é único, é unigênito de Deus. A fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, agora através de Jesus nós somos filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então nós temos o Espírito Santo que nos dá hoje a possibilidade de chegar diante de Deus e dizer papaizinho, papai. Nós temos condições de chamar Deus de Pai. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus. Nós temos direito à mesma herança que Jesus tem. Nós também temos, graças a Deus. Olha João 12. Mas a todos quanto receberam quem? Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador e Senhor, através da fé, através do arrependimento. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Se deu o poder de se tornar filho de Deus, quer dizer que não era filho. Eu só me torno filho através de Jesus. Olha Romanos 8, 14 ao 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que eu sei agora, pastor, que eu sou filho e filha de Deus? Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me guia. Por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor? Lembrando que o pecado nos escravizou. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora em Jesus nós somos perdoados, purificados. E agora nós temos o espírito não de escravidão, mas de liberdade. E realmente que nos faz termos essa liberdade de chegar diante de Deus. Porque temos a paz, temos o perdão. Mas recebeste o Espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. E o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Olha aí, nós recebemos o Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado com uma pomba. Então nós recebemos. Lembra Jesus lá no dia que ele foi batizado? O Espírito Santo em forma de uma pomba desceu sobre ele. Então nós recebemos também essa presença gloriosa, o Espírito Santo que está em mim, está em você, que crê. Benefício da salvação, a quarta coisa. Então lembrando, sou um pecador. Segundo, sou justificado. Terceiro, sou filho de Deus. E agora quarto, passo a ter paz com Deus. Aleluia. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha João 14:27, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Estamos vivendo tempo de pandemia, tempos de fins dos tempos, tempos onde estamos vendo muita coisa acontecer, mas mesmo com tudo isso, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que Jesus já deixou, sim, essa paz é minha, é sua. Jesus já deixou, tome posse dela. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira. Mas a paz de Jesus não depende de tudo estar bem. Pode estar tudo ruim, mas eu tenho paz interior, eu tenho paz dentro de mim. E não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 14:27, repetindo. Olha João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Em Jesus, é nele que nós temos paz. Não é no nosso governo, não é muitas vezes de ter uma vida financeira boa, um bom trabalho, não. Uma família ajustada, não. A nossa paz está em Jesus. No mundo tereis tribulações, aflições, é o que nós estamos vivendo. Por mais que você vença uma tribulação, daqui a pouco aparece outra. É assim que acontece na vida. Nunca você vai estar bem não tendo mais tribulação, porque no mundo nós teremos tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava dizendo? Olha, em mim, que já deixei a paz. É nessa paz que você vai poder vencer os dias maus, as dificuldades. E é nisso que nós devemos crer e ter bom ânimo. Porque no momento que nós temos esse bom ânimo, nós vencemos todas as coisas, como ele venceu. Olha agora, fica livre da condenação. João 3,18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então lembrando que a quinta coisa, nós ficamos livres da condenação. Há uma condenação, há uma morte eterna, sem Deus, lugar de sofrimento, lugar de angústia. Em João 3,18, o próprio Jesus está dizendo: quem crê nele quem? Em Jesus, não é julgado, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. É assim como aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado. Não precisa chegar à morte, não precisa chegar ao juízo final para ser condenado. Só no fato de não crer, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito. Você viu aqui? O unigênito, o único Filho de Deus. E eu só me torno filho através de Jesus. Olha aqui o caminho, nessa figura que eu coloquei. Nós temos aqui poucas pessoas que vão a Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E a porta é estreita, poucos entram por ela. Até dentro da igreja, você sabia que mesmo hoje, pessoas que estão na igreja, nem todas entrarão na presença de Deus. Por quê? Não vigiaram, não levaram a sério as coisas com Deus, brincaram de ser cristãos, não viveram um verdadeiro evangelho, levaram
a meia boca, não levaram azeite nas suas vasilhas, não se arrependeram. Foram Maria com as outras, aquela pessoa que muitas vezes, o irmão faz, eu vou fazer também. Ele faz, eu vou fazer também. E lembrando que é o joio e o trigo, é o bode e a ovelha, é as 5 virgens loucas e as 5 prudentes. Que possamos vigiar, porque aqueles que não fizeram a vontade de Deus serão lançados no inferno de fogo, aonde é a segunda morte, o lago de fogo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, não haverá condenação. Não haverá. Mas aquele que não está em Cristo já está condenado. Infelizmente. E muitos irão no inferno, no lago de fogo, e lamentarão, dizendo: por que que eu negligenciei? Por que que eu não obedeci à palavra de Deus? Por que que eu fui tão tolo, tão tola? Por que eu não me arrependi? Por que que eu fui imitar aqueles que não seguiam a Cristo? E agora é tarde demais. Não haverá uma segunda chance. Por isso, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Benefícios da salvação. O 6º, recebe uma nova vida. Aleluia! Sim, recebemos uma nova vida, novos propósitos, novos hábitos, novas maneiras de pensar, novos comportamentos. Isso nós recebemos através da salvação. São benefícios que nós recebemos. Então olha ali, nova vida. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 17. É isso aí. Olha o que diz aqui. Se, pois, fostes ressuscitados, juntamente com Cristo. Mas como, pastor, que eu ressuscitei se eu nem morri? Morreu sim. Você sabia que eu e você, que estamos em Cristo, morremos? Quando? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Naquele momento, nós renunciamos o pecado e nós morremos para este mundo. Ou seja, o velho homem, a velha natureza, teve que morrer. É como se a semente de uma planta frutífera, para ela gerar e ter vida, a semente precisa morrer. Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai germinar e vai crescer e vai dar muitos frutos. Assim eu e você, se nós não morrermos, o velho homem, a velha natureza, ficamos sozinhos. Mas se morrermos, nós vamos ser gerados de novo, um novo nascimento. E vamos, sim, produzir frutos de arrependimento. E vamos, sim, viver agora o que ele está dizendo. Se, pois, foste ressuscitados, juntamente com Cristo. Então, se morreu, agora eu ressuscitei com Cristo. Sou um novo homem, uma nova mulher. Buscai as coisas que são de cima. Eu e você temos que buscar aquilo que vem do alto. Mas o dia de amanhã tal. É claro que nós devemos nos preocupar com as coisas terrenas, tudo, fazer o que tem que ser feito, mas acima de tudo, mesmo neste mundo, buscar as coisas que são de cima. E ele diz, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde Jesus está hoje, pastor? Assentado à direita de Deus. E é claro, como ele é onipresente, ele está aí onde você está agora, ele está aqui. Aleluia! Ele contempla o seu coração, ele vê o que há aí dentro de você. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Então, que você, que é uma nova criatura, pare de pensar na terra, até mesmo trazendo tanta preocupação, tanta angústia. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje Deus te deu o privilégio de você viver o presente. O passado já passou, deixa o passado ser passado. O futuro ainda não chegou, então viva hoje plenamente na presença de Deus. Se preocupe sim com o que tem hoje. Bom, hoje eu tenho que pagar a luz, hoje eu tenho que resolver esse problema. É esse que tem que ser ocupar o seu pensamento. Agora tem pessoas que vivem hoje preocupadas com o passado e pensando no futuro. Aí não aguenta. Então Jesus disse, olha, pensai nas coisas que são de cima. Começa a pensar no céu, pense em Jesus, pense em Deus. Com certeza, creia mais,
confie mais, você vai ver que as coisas vão ser bem melhor para você. E não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Jesus há de se manifestar na volta dele. Ele vai vir e Ele é a nossa vida. Se nós hoje temos vida é por causa de Jesus. Ele é a nossa vida. Olha agora os benefícios ainda da salvação. Colossenses 3, do 1 ao 17. Posso, convém, edifica, me domina. Olha o que ele está dizendo, versículo 5, do 3 de Colossenses. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Aquelas inclinações que levavam você a pecar. Ele diz, olha, deve ser exterminado, ser arrancado da nossa vida. A prostituição, para muitos aí, babaquice. Mas a Bíblia fala que o ficar, aquele famoso ficar, isso não agrada a Deus. Deus fez o casamento. O sexo dentro do casamento é puro, é santo, é perfeito. Fora dele, é pecado. E se você morrer nessa condição, você está perdido. Então, ele disse, tire a prostituição, tire a impureza, a paixão, aquela paixão, a vil concupiscência, ou seja, o desejo que é vil, que não é bom. A avareza, que é a idolatria, tá vendo? Idolatria não é só adorar imagem ou ídolo, não. É também amor ao dinheiro. E muitas vezes, por causa dele, não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Tudo isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá vendo? Você pode ser filho de Deus, sim, mas filho no sentido ruim. Filho da desobediência. Nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Ou seja, nós andávamos nessa vida de pecado. Mas agora despojai-vos. O que é despojar? Tirar. É aquela roupa que você está com ela e você precisa tirar. E colocar uma outra nova. Despojai-vos também de tudo isso. Olha, da ira. Então você que vive irado, essa ira tem que sair do seu coração. Isso não é de Deus. A cólera. Muitas vezes é uma pessoa colérica, uma pessoa raivosa. Da malícia. A malícia. Tudo que vai falar você já põe segundo as intenções. A malícia não é de Deus. Da maledicência, lembra que eu falei da fofoca, muitas vezes da murmuração, da reclamação, entendeu? Nada tá bom, tá sempre falando mal, e isso não é de Deus. Das palavras torpes da vossa boca. O que é palavra torpe, pastor? Palavrão. Como eu, sendo cristão, vou usar minha boca para louvar a Deus, adorar, abençoar, e agora da mesma boca eu xingo, falo palavrões de baixo calão. Meu Deus, que testemunho que eu estou dando. Antes de conhecer a Cristo, eu tinha o hábito de falar palavrões. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, graças a Deus, nunca mais palavrão esteve na minha boca. Então ele está dizendo que nós devemos abandonar as palavras torpes e não mintais uns aos outros. Olha a mentira. A mentira também não é de Deus. Aquela mentira que você usa para falar alguma coisa e até se justificar, isso não agrada a Deus. E ele ainda acrescenta, pois que já vos despiste do homem velho com seus feitos. Aquele velho homem, a velha mulher, natureza pecaminosa. Você já se despiu. Ela foi tirada da sua vida. Você é uma nova criatura. E vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento. Agora você está conhecendo, como você está conhecendo a palavra de Deus. Como é gostosa saber que ela gera vida. Segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos criou. Então agora a gente procura imitar a Deus. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita. Cita quer dizer um povo daquela época. Escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então para Deus não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Ele ama todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de coração compassivo e benignidade, humildade, mansidão
e longanimidade, ser paciente, né? Tudo isso eu preciso ter. Amém? Então que na continuação de versículo 13 ele diz, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Suportar aquela pessoa chata, aquela pessoa má, aquela pessoa que muitas vezes que faz mal, é fácil? Não. Mas Jesus suportou. Jesus, ele nos deu exemplo. E ele perdoou. Lembra lá na cruz? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Temos que perdoar. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Lembra que eu falei para você? O amor que é o vínculo da perfeição. Então eu preciso buscar esse dom. Se eu não tenho, se você não tem, busque. Deus, eu quero o dom do amor. Ensina-me a amar. Ensina-me a estar no centro da tua vontade. Que é o vínculo da perfeição e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então eu vou ter paz. Paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com os outros. E sede agradecidos. Tem muitas pessoas que são muito mal agradecidas, só reclama, só murmura. Se não chove, reclama porque não choveu. Se choveu, reclamou porque choveu. Se está sol, porque está sol. Se está muitas vezes o tempo muitas vezes sem o sol, reclama. Nunca está contente com nada. Então, pare de reclamar. Tenha um coração mais grato a Deus. E a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. É o que acontece no dia a dia, nos cultos, que nós cantamos, nós louvamos, aprendendo a palavra. E quando nós não estamos culto hoje, ninguém pode dizer que não dá para ouvir louvor. Antes você tinha que ir lá comprar. Na minha época, a fita cassete. Meu Deus, como era difícil você ter ali, tinha que pagar, era caro. E muitas vezes aquelas fitas cassete enroscavam no aparelho, era uma confusão. Meu Deus, para ter ali as músicas era muito complicado, os estúdios. Hoje não, hoje você tem aí na palma da mão, através do celular, você coloca aí no YouTube louvores e ali aparece centenas de louvores. Você pode louvar ao Senhor em todo momento. Tem palavra, tem filmes gospel, tem muitos filmes aí bons para você assistir, tem filmes bíblicos também. Você pode estar pensando nas coisas de cima constantemente, louvando e adorando a Deus, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você for pedir, peça a Deus em nome de Jesus. Pai, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Senhor, é da tua vontade. Mostra-me o caminho em nome de Jesus. Lembrando que Jesus, ele é a chave que abre todas as portas. E lembrando que também a resposta pode ser um sim, pode ser um não, pode ser espera um pouco, ainda não está no tempo, aguarde. Então a gente tem que entender o tempo de Deus. O perdão cura a alma, Mateus 6,14. Mas se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. O perdão para com o próximo, e aí você recebe o perdão de Deus. E você recebe uma nova vida, novos propósitos, novos hábitos, nova maneira de pensar e novo comportamento. Para a gente encerrar o dia de hoje. Então, só para recapitular. Primeira coisa, os pecados são perdoados. São os benefícios da salvação. Segundo, você é justificado. Terceiro, você se torna filho de Deus. Quarto, você passa a ter paz com Deus. Quinto, que nós temos aqui, você fica livre da condenação. Sexto, você recebe uma nova vida. E agora, nós estamos aí nessa nova vida que nós vamos dar continuidade. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 14 ao 17. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Já venceste o maligno, e não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então faça a vontade de Deus, não a sua vontade, nem a vontade do mundo. O mundo está dizendo que a moda é essa, e vai todo mundo naquela moda. É a vez da calça rasgada. É a vez muitas vezes, do cabelo grande. Não tem, o mundo não tem que editar as regras. É a palavra de Deus. Eu tenho que ficar com a palavra. É ela que eu tenho que obedecer. Porque aquele que obedece a Deus, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? E assim encerramos essa lição. Mas, fizemos a parte 1 da lição do benefício da salvação, a lição do discipulado número 8. Amanhã nós iremos falar a parte 2. E eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado. E eu gostaria que você estivesse compartilhando, que você estivesse aí comentando, em nome de Jesus. E depois, daqui a pouquinho, já vamos orar. E olha aí as pessoas que estiveram conosco. A irmã Carol. Irmã Carol, um abraço para você, irmão Mário. Deus abençoe. Abençoe o Márcio, que o Douglas lá na Alemanha, esteja aí assistindo também para ser abençoado. A nossa irmã Renata, que o Espírito Santo leve eles a aprender o discipulado, que é muito bom, as crianças lá. A Viviane também, do Rafael, Deus abençoe. Dona Vera, que bom tê-los aí conosco, Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus. Também aqui, Carol dizendo, eu te amo, Jesus. Verdade, Carol, porque você que experimentou a morte durante 10 minutos e reviveu, só mesmo uma gratidão é muito grande. Parabéns. A Ângela, um abraço para você. Ela está lá com a minha mãe. Um abraço para a dona Leontina, minha mãe, que está hoje, de manhã ela está cuidando da minha mãe, está na casa dela. Um abraço também para minha irmã, a Elza, o Fausto. Deus abençoe toda a minha família. Um abraço no coração de vocês. Marli, sempre presente, bom dia. Sueli, um abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe. E eu sei que muitos estarão depois participando, estarão aí também acessando em outro horário. E graças a Deus que fica gravado e as pessoas podem sim participar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Continue falando ao nosso coração e nos preparando para esse dia maravilhoso, as bênçãos que vêm dele na nossa vida. Creia agora, Deus vai agir. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essas pessoas que estão comigo aprendendo a Tua palavra. Esta palavra que gera fé, essa palavra que nos desperta a vivermos, ó Deus, segundo o Teu Evangelho, a vivermos uma vida pela fé, uma vida de obediência, ó Deus, de estar no centro da Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, purifica-nos no Teu sangue. Se há alguma coisa em nós que não Te agrada, tira. Que possamos limpar o nosso coração através do perdão, através da confissão. Que possamos, ó Deus, viver o Teu Evangelho cheio de amor, de graça, de misericórdia. Abençoa esta pessoa que está orando comigo, abençoa a sua casa, a sua saúde, as suas finanças, seus sonhos, seus projetos. Venha abrir porta de emprego, venha abençoar, ó Deus, a sua família, a sua saúde. Se houver alguém enfermo, que haja curas acontecendo agora. Nos livra dessa pandemia, nos livra de todos os males. Continua nos preparando para o dia da sua vinda ou até o dia que o Senhor nos chamar. Tira de nós tudo que não Te agrada e que possamos estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Porque o centro da Tua vontade é o melhor lugar para se estar, ainda que seja o olho do furacão. Mas se for a Tua vontade, o Senhor está conosco. Então seja feita a Tua vontade na nossa vida, não a nossa. Cubra-nos com Teu sangue e nos perdoe. E faça de nós, cada dia mais, pessoas sábias, cheias do Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, não esqueça, amanhã de volta das 10 às 11, estamos na lição 8, depois teremos a nova, a 10 e a 11, e assim estaremos encerrando esse curso de discipulado, que é muito bom. E à tarde nós temos aí a nossa live também das 18h10, espero por você. Nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai conseguir assistir novamente essa live. E também no YouTube, nossa página Igreja Batista Eulam. Um abraço no seu coração, fique com Deus, Jesus te ama e nós também.
Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.